Propósito de vida. Ai, Vana, de novo. Não, você deve ter ouvido falar em propósito disso, propósito daquilo. Qual o teu propósito e assim por diante, mas eu estou te perguntando o teu propósito de vida. O buraco é mais embaixo. Por quê? Eu vinha descobrir em mim que tudo que eu buscava na minha vida, desde pequena, me levava a um propósito que eu tenho até hoje. E provavelmente o terei até meu último respiro. Que é o meu propósito de vida. Em cima deste propósito de vida, eu fui buscando os outros e fui realizando. Tá. Vou abrir para você. O meu propósito de vida é ser independente. Por que eu sei disso? Porque desde os 7, 8 anos de idade, eu já buscava formas de ser independente, de não depender. Né? Eu comecei a procurar emprego muito cedo, sem papai saber. Na época, não tinha preparo nenhum. E comecei a trabalhar e tive que pedir a ele que fosse para assinar os documentos por mim, porque fiz um trato com ele, se eu fosse bem na escola, ele me permitiria continuar trabalhando. Se minhas notas diminuíssem, eu pararia de trabalhar, eu voltava só a estudar. E o que aconteceu? Eu fui melhor do que quando era antes. E não parei mais até hoje. Né? Então, tudo que me levava ao meu propósito de vida, ou seja, a minha independência, fazia parte dos meus propósitos. Então, independência no quê? Em todos os sentidos. Isso por um tempo não foi legal. Eu não sabia. Não foi legal porque me tornou uma pessoa não independente nesse sentido, mas uma pessoa autossuficiente. Porque eu achava que independente era não depender. Óbvio. Estudando, entendendo, comecei a mudar a minha forma de interpretar isso. Contar com não me tornava dependente. Muito ao contrário. Eu não era obrigada a saber fazer tudo para ser autossuficiente e não dependente. Mas eu precisava fazer o meu melhor dentro do meu processo, mas eu podia ter apoio, auxílio de outras pessoas. Entendeu a diferença? Então, o meu propósito de vida, ele está muito bem estipulado. E aí, buscando profissional, financeiro, amoroso, um bom relacionamento, boas pessoas à minha volta, dentro dos propósitos, conquistas materiais, financeiras e assim por diante. Né? Uma estrutura, uma base, muito conhecimento, muito estudo, muita busca, sim, mantendo a minha independência, que faz parte lá do que minha alma me mostrou na minha infância. E aí eu te pergunto, qual o teu propósito de vida? Às vezes você está dando com a cara na porta porque você não sabe. Você busca aqui, busca ali, busca lá, busca ali e não se acha, não se encontra. Eu digo isso principalmente nesse caminho holístico, esotérico, oracular. Pessoas que estão buscando uma outra fonte de renda ou um outro caminho profissional, mas não sabem se faz parte da sua essência, se faz parte de uma boa escolha, se faz parte do seu propósito, se faz parte...
E aí se perdem, por quê? Porque encontram desafios no meio do caminho, não tem aquilo muito bem estruturado e acabam se perdendo. E às vezes aquele meio conhecimento é pior do que não conhecer nada. Então define na tua vida, define, não precisa contar para ninguém, conta para você. Mas define na tua vida qual é o teu propósito de vida. Que muitas vezes você não vai resolver em 1 ano, 2 ou 3, e às vezes, como no meu caso, é para a vida inteira. E tudo que me levar à minha independência está dentro do meu propósito. Todos os caminhos que eu buscar vão me levar àquilo, à minha realização. E cheguei num ponto em que eu tinha realizado tudo aquilo que eu tinha me proposto já. Porque eu fiz uma planilha, eu fiz um direcionamento, eu fiz um planejamento. E agora eu estou com outro propósito. Que eu ainda não vou contar para vocês, mas faz parte desse propósito de vida. Por quê? Porque sem isso você não vive, você sobrevive. Você acorda, levanta e... Que valor tem? Quando você tem algo, daquele friozinho na barriga, você vai buscar, você acorda mais motivado. Existem situações que te motivam e te impulsionam, e aí você... Aquilo, ok, o ciclo fechou, começa um outro. Eu sou movida a isso. Por isso que eu, às vezes, até invento projetos, porque a minha mente ela precisa estar funcionando, criando, gerando. Isso faz com que eu me sinta viva e faz com que essa vida valha a pena. Não mais um dia depois do outro, depois do outro, depois do outro. Que vida é essa? Então, isso que você traçou para este ano, por exemplo, faz parte desse seu propósito de vida que você descobriu agora? Se faz, você está no caminho certo. Para de se cobrar, de se punir e vai, acredita, fé. Se não faz, observa os acertos que você precisa colocar para que dê certo. Porque senão, aquela vontade é uma coisa que dá e passa. Aquela coragem se torna medo. Aquela vida que existe para ser bem vivida se torna sofrida. E aquelas situações que poderiam te dar prazer, até em celebrar com as pessoas, se torna em resignação. E tem tudo a ver. E não é tarde. E às vezes você fala, será que ainda dá tempo, Ivana? Não importa a idade que você tenha, tá? Porque hoje, expectativa de vida vai até 100 anos. Então, dependendo do que você tiver, tem muito chão ainda. Dá tempo. Será que é para mim? Pá. Se te faz bem, se te faz feliz, se te dá uma vontade de viver de uma forma diferente, claro que é. Tu nasceu para ser feliz, acorda para essa vida. O que eu preciso fazer? Quais os caminhos que eu preciso trilhar? Aí sim. Aí você precisa planejar, estruturar, organizar e realizar. E aí você chega. Não sei quantas vezes já troquei de pele na minha vida. E nunca tive receio de recomeçar. Por quê? Porque aquele ciclo acabou naturalmente, então vamos começar um outro. E no dia que eu me dei conta que já tinha colocado em prática todos os projetos que eu tinha estipulado para a minha vida, eu falei, agora. Arrepiei. Eu falei, meu pai,
que eu preciso arrumar alguma coisa. Porque mais 40, 50 anos ali pensando na vida e não nasci para isso, não. E aí você também não. Tenho certeza disso. Então, de novo, até agora, ok. Daqui para frente, se você estruturar, planejar, direcionar, agir com confiança, com convicção, você tem tudo para conseguir. É óbvio que alguns sonhos de infância, dependendo do corpinho, já não dá mais para colocar em prática, né? Se eu tivesse o sonho de ser uma bailarina e caísse na minha consciência hoje, é óbvio que eu não iria conseguir, né? Já não tem mais. O corpinho já não aguenta. Mas nada me impede de uma dança de salão, ou seja lá o que for, que esteja na mesma frequência. Não daria para eu me tornar uma excelente pianista, apesar de ter os dedos longos, espaços e alcançar notas, mas já não tem mais aquela flexibilidade que poderia ter tido se eu tivesse começado cedo. Mas nada impede que eu não toque um outro instrumento, ou que me direcione à música, ao conhecimento. Quem te limita é o teu mental. Mais nada. E, às vezes, a importância que você dá ao externo, o que as pessoas vão achar. Aí é outra história. Mas se você entender lá o que te dava prazer realizar, o que você realmente buscava. Sabe por quê? Porque esse lado nosso, essa criança interior, ela sempre foi verdadeira. Ela sempre mostrou aquilo que era positivo dentro daquilo que ela sentia. Ela ainda não tinha tomado as pauladas da vida para ter medo, receio, insegurança. E também um pouco se lixava com o que os outros achavam. Então ela foi verdadeira. Se você observar a tua criança interior, o quanto você está aí aprisionando ela. E ela está querendo se soltar, se libertar. E quando você descobre isso, que tem a ver com ela, que é o de vida, que é muito maior, felicidade ocorre, as situações, problemas diminuem, as crenças limitantes deixam de existir, as dificuldades. Isso afeta teu campo financeiro, isso afeta teu campo profissional, isso afeta teu campo de relacionamentos, isso afeta tudo na tua vida. Porque é como você vê e encara as coisas. Se você começar a encarar de uma forma mais confiante, porque essa autoavaliação vai te trazer confiança, a tua energia mudou, fofocou com o ambiente, com as pessoas à tua volta, as coisas começam a mudar. Eu sei que, às vezes, o que eu digo aqui em alguns programas possa parecer redundante, mas, às vezes, num outro programa você deixou passar batido. Ou não estava preparado para ouvir. E acabou deixando passar batido. E talvez nesse você esteja preparado para ouvir, e para entender, e para tomar atitude, e para mudar. Porque o dia que você escolher mudar, ninguém te segura. O dia que você resolver investir realmente em você, no teu melhor, no teu crescimento, naquilo que te acrescenta, naquilo que é positivo a você, ninguém te segura. Foi o que eu disse, o maior limitador está aqui. No que você pensa de você, no que você sente, no que você valoriza, no que você coloca a tua importância. Tudo isso faz parte.
Então, descobrir essa base sólida, opa, te dá um caminho, aliás, vários caminhos. Já neguei algumas coisas, algumas propostas que faziam parte desse propósito. O preço na época era muito alto para mim, mas eu tinha consciência disso. Então não houve arrependimento. Já tive também escolhas que faziam parte disso e o preço foi alto, mas eu fui e paguei. Também não me arrependo. Então, quando for dormir à noite, faz uma autoanálise. Não faz durante o dia ou quando a cabeça está cheia de problema, de dificuldade. Um pouquinho antes de dormir. Faz sua respiração. Questiona a você mesmo, sem culpa, sem arrependimento. Qual é o teu propósito de vida? Se for preciso, escreve, para que as ideias saiam de uma forma mais clara. O teu emocional não te prejudique, não seria nem prejudicar, não camufle a situação. Porque a hora que você descobrir onde está o teu poder, aí sim, os outros projetos, as outras escolhas vão estar vinculadas a isso. E essa vida, ela vale a pena. Bem vivida, então, nem se fala. É conhecer você. O caminho do autoconhecimento é justamente esse. É entender. Entender o teu potencial, tua fragilidade, teu propósito de vida. Entendeu esses 3 pontos, você só não conquista aquilo que você não quer. E aí é um direito seu. Como eu disse, não está certo a pessoa estar só, não está certo a pessoa ter que ter uma outra pessoa junto com ela. Quem diz que isso é... Existem pessoas que escolhem a solidão. Não quer dizer que se sintam sós. Mas faz parte do processo dela. Não está errado. Aliás, certo e errado é relativo. Funciona para cada um. Não é? E isso vai te dar margem para você descobrir por que você reclama tanto do teu trabalho. Porque às vezes não está dentro daquilo que você projetou e acabou esquecendo e aceitou e assumiu e agora é o que você tem. Para de reclamar do relacionamento, porque também aceitou e assumiu e é o que tem. Mas vai fazer o possível para que a relação melhore. Vai entender tua dificuldade financeira. Esse ano a gente tem 5 feriados prolongados. Você já olhou isso? Você já viu isso no teu bolso? Já planejou, porque você vai querer viajar em todos. 5. E depois vai reclamar do dinheiro, porque não fez um planejamento. Ai, Vanucci, você tá pegando no pé. Eu tô, por quê? Porque eu quero que você seja feliz. Eu quero que você seja uma pessoa consciente dos teus potenciais, de onde você quer chegar. Você tem o direito de viajar os 5 feriados prolongados, desde que na volta de todos eles você não fique reclamando do dinheiro, ou de que tem conta, ou de que não vai rolar, ou seja lá o que for. Porque isso não é valor para o universo. Se você é a pessoa que reclama de pagar a conta de luz, de pagar a conta de água, ou seja lá qual for a conta que você já utilizou, não reclama porque você já utilizou. Para o universo isso não é valor, você não está valorizando aquilo que você conquistou. Então, você não vai ter. É muito simples isso. Você não usou? A luz que você está pagando, você já não usou? Já usufruiu? Tomou o teu banho quente? A água, a mesma coisa, tomou o teu banho, lavou tua roupa.
lavou a tua louça, utilizou, limpou o ambiente onde você mora. Você já usou, então para de reclamar. Faz parte daquele propósito lá atrás. Não estou fugindo do assunto. Estou te trazendo para a tua realidade. Por isso que eu quero que você seja feliz, seja próspero. Nós somos a mente próspera. O universo é próspero, é abundante. Você faz parte dele. Mas se você se conhece, é melhor. Para de aceitar as coisas prontas. Cria. Faz. Acontece. Toma iniciativa. Aí flui. Aí vai. Vamos ver o recado que o baralho tem pra gente? Eu digo pra gente porque eu me coloco no meio, né? No aprendizado, na evolução. No amor. Vamos lá? Equilíbrio esse teu emocional. Mostra para a pessoa o que você sente, né? Flores, autoafirmação, confia. Se você não confiar, como é que você quer que a pessoa vá se expressar da mesma maneira? Se for a coisa camuflada, você vai continuar esperando, aparece um outro ser, você vai falar, pronto, já foi, a fila anda. O sol, alegria, felicidade, equilibrar masculino e feminino, Deus e deusa, na minha representação, alegria, tem tudo para ser feliz. São 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Não existe uma que é certa? Não, você quer o perfeito. Perfeito vai virar sapo. A perfeita vai virar abóbora. Existem pessoas que encaixam, aquelas que são certas. Abra-se para isso. E para de esconder. O não você já tem. Trabalho. Comunicação. A âncora é o próprio trabalho, segurança e pequenas situações na base de comunicação pedindo mais força, mais garra, oportunidades. Está esperando oportunidades no caminho profissional? Está aí. Pequenas, mas chegam. Financeiro. Não adianta sofrer, né? Foi o que eu falei lá do feriado. Voltou do feriado, foi feliz, quando chega em casa sofre. O que adiantou? Nada. Então não adianta, equilibra. Os lírios são as virtudes, as pequenas alegrias. Movimenta, acredita no teu potencial, amplia teu conhecimento, vai atrás. Tá sentindo inseguro? Vai estudar. Para de pegar conteúdo pronto, informação e não conteúdo, e faça escolhas, mudanças, oportunidades no teu caminho, mas naquilo que você traz como realização é valor. Gere valor no que você faz, naquilo que você está direcionando. Aí teu financeiro flui. E ainda com auxílio de pessoas à tua volta. Dinheiro é valor. Se você gera valor, o valor vem a você. Gere valor por você, gere valor pelo que você faz, gere valor pela tua vida. Foi o que eu disse. Não adianta reclamar da conta se já utilizou. Paga. Tendo ou não tendo, tu vai ter que pagar. Então, sem reclamar, o universo vai entender que você está valorizando. E, para fechar, que a espiritualidade nos abençoe, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Cursos, consultas, Ivana Regina, Instituto ivanaregina.com.br, no Insta, @Ivana Regina Oficial, ou aqui na Rádio Mundial. E até o próximo programa.